Chefe de Estado é a nova comédia de ação do Prime Video que tem o Idris Elba e o John Cena fazendo líderes de seus respectivos países que entram em diversas confusões. Mas será que o filme é uma boa comédia de ação? E aí pessoal, aqui é o Kaique e o filme de hoje é Chefe de Estado, dirigido por Ilian Neishler e com roteiro de 3 pessoas, e vocês sabem aqui a minha opinião, sempre que tem mais de 2 pessoas fazendo o roteiro, desconfie. Vou falar um pouco sobre este filme hoje, primeiro sem spoilers e depois com mais spoilers, então se ajeitem na cadeira, peguem na minha mão, deixem um like nesse vídeo que está maravilhoso e vamos juntos falar sobre Chefe de Estado. Nesse filme nós teremos o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro da Inglaterra que não se gostam muito, sendo forçados a trabalharem em conjunto para que uma poderosa arma não caia em mãos inimigas e consigam controlar o mundo. Eles vão ter que correr contra o tempo para impedir os planos desses malfeitores e impedir uma grande conspiração mundial. Bom, o filme ele tem 2 principais gêneros, a ação e a comédia. Por diversas vezes ele vai utilizar os 2 aspectos em conjunto, e essas são as melhores partes do filme, as partes em que esses 2 elementos mais funcionam, porque eu fiquei com uma sensação ao assistir este filme de que algumas coisas foram pensadas e funcionaram perfeitamente, principalmente quando o filme une esses 2 elementos, tanto a comédia quanto a ação, e aí eu digo que essa é a melhor parte do filme, que funciona muito bem. Nós temos o Idris Elba e também o John Cena, que são 2 atores que, além de carismáticos, eles também já fizeram algumas comédias, eles já se provaram como tendo realmente um timing cômico muito legal, o que vai ajudar bastante a fazer com que esse filme crie diversos momentos cômicos e diversos momentos divertidos. É legal ver o relacionamento desses 2 personagens que a princípio se odeiam, o que causa alguns momentos bem engraçados, mas que aos poucos eles vão aprendendo a trabalharem juntos, porque é por um bem maior. Porém, eu fico com a sensação de que pelo menos nessa parte da comédia mais isolada do filme, por mais que esses personagens, por mais que esses atores tenham esse time cômico, sejam realmente bem carismáticos, a direção não consegue extrair o potencial máximo deles. O John Cena ele vai fazer esse cara mais trapalhão, esse cara realmente mais bobo, enquanto o Idris Elba é aquele personagem mais sério, mais centrado, e isso vai criar algumas possibilidades para o filme criar diversos momentos cômicos em cima disso, e em alguns momentos ele realmente consegue fazer isso, principalmente quando ele está atrelando essa parte da comédia junto com a sua ação, e aí ele consegue realmente criar esses momentos mais engraçados, mais extrovertidos realmente do filme. Beleza, eu já falei um pouco mais sobre a comédia, né, usando ela ali junto com a ação, mas isoladamente, a ação funciona? Bom, o que vai funcionar demais aqui pra mim é se vocês se inscreverem no canal para não perder nenhum conteúdo maravilhoso. Toda semana tem lançamento do streaming e toda semana eu tô fazendo vídeo aí sobre os principais lançamentos, então se inscreve aí pra vocês não perderem nada. E pra galera que acompanha o canal aqui recorrentemente, que gosta bastante do meu trabalho, considere se tornar membro do canal. Com apenas R$3 você vai ajudar bastante o canal financeiramente, né? Então vai me ajudar a produzir cada vez mais conteúdos, a comprar equipamentos melhores também para produzir conteúdos maravilhosos para vocês que me acompanham. Sem contar que de quebra vocês ainda recebem uma recompensa, vocês vão ter alguns vídeos com acesso antecipado. Conforme eu for vendo que vocês estão engajando nessa aba de membros, eu posso criar um outro nível em que vai ter vídeos exclusivos apenas para membros. Esse é um plano que eu tenho, um projeto que eu tenho, então não esquece de se tornar membro aí, se caber no seu orçamento, né, e tudo mais. Enfim, como pontuado na introdução do filme, o diretor é o Ilian Neishler, que dirigiu um filme que é o Anônimo, que é um filme que eu gosto bastante, é um filme que eu acho ele bem legal. Ele tem toda uma ação estilizada, né, e ele consegue transportar isso um pouco para este filme, que tem cenas de ação ali bem organizadas, você consegue entender realmente o que está acontecendo na tela, não é tudo muito picotado e você fica meio confuso, ele consegue conduzir bem essas cenas de ação. Ele vai utilizar alguns truques também nas cenas de ação, ou até mesmo em alguns outros momentos, para criar realmente umas cenas mais estilosas, umas cenas um pouco mais legais. Então nessa parte de ação, eu digo, o filme ele realmente brilha demais, é o ponto forte do filme, essas partes de ação, seja de perseguições, seja de alguns momentos ali realmente mais tensos, né? Então ele realmente consegue fazer essa parte de ação. Porém, quando ele vai para a parte de desenvolver um pouco mais sobre esses personagens, de criar ali minimamente um drama sobre eles, aí eu acho que o filme ele cai bastante, ele perde bastante da sua qualidade que ele tem na parte de ação, porque eu acho que ele não consegue encontrar meios de desenvolver esse personagem da mesma forma que ele encontra meios
para fazer toda essa parte de ação bem feita, sabe? Em alguns momentos também eu notei que o filme ele tentava fazer uma crítica um pouco mais pontual, mas realmente não é algo muito aprofundado. No final das contas parece mais que é só o filme falando: a OTAN é muito boazinha, a OTAN é maravilhosa e que não faz parte da OTAN é completamente maligno e má, sabe? Então fica parecendo uma crítica um pouco rasa, porque eles não explicam realmente o motivo da OTAN ser tão boa assim. Apenas diz que os países da OTAN ali, os membros ali da OTAN, eles se protegem entre si. Só que existem muitos outros países fora da OTAN e ao mesmo tempo também existem diversos outros grupos políticos, né, grupos econômicos, tipo o BRICS, que também tem controle econômico ali, eles vão se ajudando economicamente ali, lógico, a OTAN, pelo que parece do filme ali, também pelo pouco que eu conheço de geopolítica mundial, eles ajudam ativamente em guerras, armamento, em, se alguém atacou o seu país eu vou lá e dizimo a população daquela pessoa e tudo mais, né, eu acho que é mais ou menos essa vibe. Então eu acho que falta um pouco, se você quer falar mais sobre a OTAN e a importância dela pro cenário geopolítico, então você poderia desenvolver mais esse aspecto, sabe? Só que ao mesmo tempo ele também mostra alguns problemas que tem dentro da OTAN, mas é tudo muito superficial. Então no final das contas parece que ele não tenta se aprofundar demais nessa crítica, então tá show de bola, né? Mas a trama de ter uma arma que consegue roubar documentos de estado, ela é muito interessante. Porém, se existisse a NordVPN nesse mundo, isso não aconteceria, porque eles parariam nesse sistema maravilhoso de proteção. E olha só, vocês que ainda não têm a NordVPN estão querendo adquirir esse serviço incrível para impedir que hackers acessem a sua máquina ali e consigam roubar todos os seus dados bancários, todas as suas coisas, para ter mais segurança na hora de navegar na internet, acessar redes públicas de Wi-Fi. Eu tenho um super desconto para vocês através do meu link da NordVPN aí que tá na descrição. Vocês vão ganhar 70% de desconto no plano de 2 anos. Uma pechincha maravilhoso. Sem contar que para nós aqui que somos amantes do cinema é muito interessante ter um serviço de VPN, porque assim nós conseguimos desbloquear um catálogo gigantesco de filmes em streamings que nós já assinamos. Por exemplo, a Netflix ela tem bastante filme no seu catálogo, porém aqui no Brasil o catálogo dela é reduzido. Nos Estados Unidos é um catálogo muito mais vasto. Então através da NordVPN você consegue mudar a sua localidade e assim consegue acessar muitos filmes novos. Isso não é só da Netflix, tá? É Disney Plus, Prime Video, HBO Max. Esses dias eu quis assistir o Amores Express para gravar um vídeo e ele tinha só no HBO Max lá de fora. Eu tive que fazer isso para assistir o filme para conseguir gravar um conteúdo aqui para vocês. Bom, o link vai estar na descrição, aconselho demais que vocês deem uma olhada, deem uma chance. É realmente um serviço maravilhoso, eu estou usando diariamente, sempre eu uso, como eu já falei, eu usei para assistir o Amores Expresso, eu uso também para assistir alguns outros filmes, mas eu também uso para me proteger, que na internet tá realmente bem tenso, né? Então você tem que se proteger o máximo possível. Só posso agradecer a NordVPN e também agradecer a vocês. E agora toca a intro aí da zona de spoilers que vamos entrar na zona de spoilers. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Agora falando mais da trama do filme em si, eu realmente acho interessante esse detalhe de termos um programa que sabe das informações estatais de todos os países ali que estão envolvidos na OTAN. Eu não estava brincando só pra fazer o áudio, eu estava realmente falando sério mesmo. E o fato disso ser vazado é realmente uma crítica bem pontual, uma crítica bem válida a alguns países, principalmente, né, os Estados Unidos, né, que a gente tem bastante informação disso, que são esses países que querem controlar todos os outros países, né, e de como diversos países também vão interferindo em conflitos internos ou até mesmo em coisas internas dos seus países. Por exemplo, a gente tem no meio do filme ali que alguns jornalistas franceses ou a própria França mesmo interviu ali nas eleições da Alemanha, sabe? Isso realmente acontece, pô, aconteceu na década de 60 aqui no Brasil, acontece até hoje, sabe? Tem muitos países que realmente vão mexer nos pauzinhos ali, países mais poderosos, para realmente controlar outros países. Isso é um fato. Eu achei essa crítica realmente bem pontual, né? Mas, novamente, o filme não vai muito pra frente com isso, porque isso realmente vai ser mais uma desculpa simplesmente pra trama girar, e tá tudo bem, sabe? Não tem problema você fazer isso. Eu só estou dizendo que eu realmente gostaria de ter visto mais um pouco sobre este lado dessa crítica que o filme ele começou a fazer, ele ensaia a fazer essa crítica, mas logo em seguida ele volta pro foco dele da ação e da comédia ali. Então eu gostaria de ter visto um pouco mais sobre isso, sabe? É realmente expectativas, né? A gente tem que controlar nossas expectativas, a gente nunca pode dizer o que o filme deveria fazer,
tá meio errado, então quem sou eu também pra falar o que o filme deveria ou não fazer, né? E é como eu disse, né, o filme ele ensaiou fazer isso, né, porque a gente tem a parte em que a Noel fala sobre como o filho do vilão morreu. Porém, novamente, é apenas jogado ali na trama, né, logo que eles criam uma humanização pra esse vilão, quando a gente acha que eles vão criar ali um drama pra ele ali também, pra deixar o vilão humano, né, não só uma pessoa má simplesmente por ser má, não, logo em seguida ele volta a ser mal e já era, ele só é mal, só é cruel e 10-0. Em falar na Noel, eu gosto muito da adição dessa personagem no filme ali, mais na metade dele, né, a gente tem ela no começo, só que ela volta a aparecer ali mais na metade, é a personagem da Priyanka Chopra, né, e ela vai ter as principais cenas de ação do filme, o que é realmente muito legal, porque como eu já pontuei, o filme ele ganha cada vez mais fôlego quando nós vamos para as partes de ação e deixa um pouco mais aqueles outros aspectos um pouco de lado, porque muito desses elementos o filme também não quer se desenvolver, né, como eu já venho pontuando aqui durante o vídeo. Então, como ela vai carregar bastante essas cenas de ação por estar protegendo esses dois líderes, então ela traz a parte boa do filme com ela. E é claro que também é muito interessante ver as cenas de ação do Will e do Sam, porque essa é a parte em que eu digo que o filme ele consegue usar a comédia junto com a ação. É nesses momentos em que nós temos a ação do Will e do Sam, como por exemplo naquela cena em que eles lutam com alguns garotos ali na Bielorrússia e aí um deles perde o dente e a gente vê a câmera ali dentro da boca do garoto e a gente consegue ver através do dente perdido dele. Essa cena realmente é bem engraçada. É um humor meio besta, meio idiota, mas é engraçado. Ou no final ali, quando eles estão naquela parte de ação mais frenética, e aí o Senna ele consegue pegar a arma do bandido ali, do vilão, do capanga, né? E aí ele dá uma piscadela ali, meio que dá uma piscadela pra gente. E aí depois o Will até fala, né? Ah, você disse que eu que sou o herói de ação, né? Eu que sou o herói de filme e tudo mais, né? Tem essas partes que é engraçada quando eles unem a ação junto com a comédia com esses dois personagens. Aí fica realmente bem interessante. E é por isso que eu digo, de fato, que pra mim as melhores partes de comédia desse filme são quando elas estão bem atreladas a essas partes de ação. Me lembra muito aquele Hora do Rush, Bater e Correr em Londres, sabe? Que são filmes que tem uma comédia, mas a comédia está muito atrelada também a essa contradição da ação, sabe? Porque na ação ali você tá, pô, lutando e aí de repente tem uma piada no meio, pô, isso é uma quebra de expectativa bem interessante. Então eu acho que a direção ela realmente consegue fazer isso da melhor forma possível. Porém, a direção ela não consegue replicar essa mesma coisa em alguns outros elementos do filme. Eu gosto bastante também da adição do personagem do Jack Quaid, né, que é o Marty. Ele tem uma cena bem legal que eu acho que consegue captar bem a essência do filme, o que o filme ele quis mostrar durante toda a sua trama, que era uma ação mais maluca juntamente com uma comédia ali bem pontual, algumas coisas ali que acabam sendo bem sem sentido, né, por exemplo, quando ele desliza por baixo de algum lugar, sabe, é umas coisas realmente bem engraçadas e que não fazem muito sentido, mas a gente dá risada por conta disso. Inclusive nós vemos que ele não morreu, né, no final a gente vê ali ele numa cena pós-crédito junto com a Noel, e será que nós vamos ter um spin-off aí da Noel e do Marty matando bandidos ao redor do mundo? Será que a gente vai ter? Acho que não, né? Mas tá bom. Uma coisa que me chamou bem a atenção também é a personagem da Carla Gugino, né? Ela faz a vice-presidente ali que está bem alinhada com aquele vilão do filme, né? Ela tá ajudando ele ali, no final das contas, eles estão trabalhando juntos, né? Ela tinha como principal objetivo ali, pelo menos pelo que eu entendi na trama ali do filme, em acabar com a OTAN, porque segundo ela, os Estados Unidos mandam diversos militares para serem mortos em outras guerras e tudo mais, sendo que eles não deveriam fazer isso porque os Estados Unidos eles conseguem se manter autossuficiente, né? Só que isso fica meio besta, assim, se você parar pra pensar, porque era só simplesmente os Estados Unidos não mandar tropas para outros países, sabe? Tipo, eles não têm obrigação. Assim, eu não entendo de geopolítica, né? Eu sou burro de geopolítica, então eu não vou falar, os Estados Unidos não têm obrigação de mandar pros outros membros da OTAN. Mas eu acho que se eles falassem, ó, eu não vou mandar porque os militares não têm poder pra ir em outros países. Eu acho que ninguém ia falar pra eles mandarem, sabe? Porque eu acho que ela tenta tratar os Estados Unidos como se eles fossem bonzinhos, os Estados Unidos, coitado, eles sempre mandam guerreiros para morrerem no campo de batalha, e eles sempre vão levar democracia para o resto do mundo, sabe, esse discurso? Eu acho que o filme coloca isso em questão para mostrar que todos os países deveriam trabalhar juntos, sabe, criar meio que uma contradição no que ela está dizendo, só que ao mesmo tempo ele levanta esse ponto falando de como os Estados Unidos financia guerras ao redor do mundo, ou como ele ajuda países que estão em guerra ali e fazem parte da OTAN.
OTAN. E pra mim isso não faz muito sentido, eu não acho que seja uma boa escolha de você fazer uma crítica dizendo que todos os países deveriam se ajuntar, todos os países deveriam se alinhar ali, viver em paz, sendo que você está falando sobre como os Estados Unidos entram em guerra com outros países por conta dos seus países aliados, sabe? E se a gente olhar pra história recente, e isso não precisa ir muito longe, a gente pode olhar pra história recente, a gente vê que isso é notório. Os Estados Unidos, ele sempre está envolvido ali, todo ano ele está envolvido em alguma guerra, seja ajudando um dos lados, seja participando da guerra ativamente, seja causando instabilidade política ali nos países, financiando um dos lados da guerra civil para causar instabilidade política. A gente sabe que os Estados Unidos ele vem fazendo isso há bastante tempo, então não sei se esse aspecto seria o melhor para você lidar com essa crítica que você quer fazer, de que todos os países deveriam viver em paz, em harmonia e tranquilidade e se ajudar. Porque fica parecendo que o filme ele tá dizendo que o que importa é aquele clube do bolinha da OTAN, sabe? Não sei, talvez eu tenha entendido a mensagem errada do filme, mas pra mim fiquei com essa sensação de que o que importa é esse clube da bolinha aqui da OTAN e a gente deve se ajudar entre nós, e aí se você tiver conflito com algum outro país eu vou ajudar vocês. Pelo menos foi isso que pareceu pra mim nessa parte final do filme, né? Mas no final das contas eu acho que o filme ele tentou realmente criar esse bagulho de todos os países devem viver em harmonia, viver em paz, maravilhoso ali. Só que eu acho que ele escolheu uma coisa meio errada pra falar sobre isso, né? Um detalhe ali, um tema meio equivocado pra falar sobre isso, né? No final das contas esse filme ele vai brilhar bastante quando ele está na parte de ação e consegue misturar a sua comédia no meio dessa parte de ação, fazendo cenas ali realmente bem engraçadas, né? E também que empolgam ali no momento de ação, no quesito ação, o filme ele realmente empolga em alguns momentos bem legais. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme? Acham ele um bom filme de ação? Acham um bom filme de comédia? Se divertiram? Comentem aí pra eu saber, pra gente trocar essa ideia maneirinha. Também não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se vocês gostaram do conteúdo, que ajuda bastante aqui o canal, sem contar que é uma métrica interessante pra saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Se inscrevam no canal também e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo maravilhoso que eu for fazendo ao longo da semana. Considere se tornar membro se caber no seu orçamento, assim vocês também recebem vídeos com acesso antecipado. Vejam a descrição desse vídeo, porque tem os meus outros perfis com conteúdos maravilhosos, conteúdos que nós não temos aqui, conteúdos bem bacanudos pra vocês lá, conteúdos mais curtos, informações, dicas de filmes e tudo mais. Vejam os outros vídeos do canal, vou deixar um card passando aí com algumas outras críticas bem legais, tenho certeza que uma vai te interessar de algum filme bem bacanudo. Só posso agradecer a todos que ficaram até aqui, me despeço agora, muito obrigado e até mais!